Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto vai ser com pão, uvas e vinho. E para iniciar essa pintura vou usar as cores aquamarina, verde bandeira, branco, verde pântano, areia, camurça, preto e também o rústico. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar um pincel de número 6. Passo um pouquinho aqui da cor areia. Uso aqui a tinta diretamente no tecido. Se você tem facilidade ou gosta de usar o clareador, pode usar, use o diluente se você gostar também. Você pode iniciar pelo fundo da pintura. Nesse caso eu vou iniciar direto pela pintura, mas nada impede que você inicie pelo fundo primeiro, tá bom? Cor camurça. Em pequena quantidade aqui e venho puxando. Vou limpar o pincel aqui em um paninho e venho com um pouquinho de rústico, bem pouquinho. Aqui desse outro lado também. Coloco aqui um pouquinho de branco. Bem pouquinho aqui na parte de cima. Vou usar um pincel de número 0, pode ser um fininho que vocês tenham, só para acrescentar pequenos detalhes aqui. Pequenos pontinhos com esse rústico. Vou usar aqui uma bandejinha para tirar um pouquinho desse excesso e dar profundidade aqui para esses detalhezinhos aqui da rolha. Ou você pode deixar sem texturas mesmo, vai ficar bem lisinha aqui a pintura. E ficou desta forma. Pincel de número 8, cor aquamarina, na parte que eu vou deixar mais iluminado. Se não tiver, não tem problema, pode substituir. Pode deixar de usar e usar o verde bandeira. Ou usar outra combinação também, não tem problema. Temos mais pinturas de garrafas aqui no canal. Pincel de número 6, verde bandeira. Ele é mais forte do que o aquamarina. Se você passar um pouquinho, não tem problema, você só vai precisar ajustar aqui na parte de cima, para ficar igual e não ficar tortinho aqui. Usar um pouco da cor areia.
E vou ajustar aqui. Vou usar um pouquinho do branco, tiro o excesso aqui na bandejinha. Lavei o pincel e venho misturando. Inicialmente eu não vou deixar tão presente o branco. Vou usar aqui o verde pântano, pincel de número 4. Inicialmente aqui nessa parte superior. Um pouquinho aqui desse lado e vou puxar sem muito exagero, porque senão eu vou acabar cobrindo todo o verde pinheiro, ou melhor, o verde bandeira, e a ideia não é essa. Vou agora para essa parte de baixo. Vou seguindo o movimento dessa garrafa, então, cor aquamarina. Seguindo aqui essa iluminação, vem fazendo toda essa partezinha aqui. Vou fazer por etapas, então vou fazer primeiro essa parte. Cor verde bandeira. Aqui do outro lado também. Para misturar aqui, você pode misturar com movimentos circulares. São cores semelhantes e irão se misturar muito bem. Você vai ter bastante facilidade para combinar essas cores. Se passar um pouquinho para cá, não tem problema,
porque vamos usar as mesmas cores e qualquer correção vocês conseguem fazer tranquilamente. Lavei o pincel, venho com o branco. Vocês podem adaptar essa combinação de cores para outros projetos também. Só um pouquinho aqui. Movimentos circulares. Vou até usar um pouco mais desse verde. Eu ia falar verde pinheiro. Esse verde bandeira, porque eu quero que ele esteja sobre este branco que veio aqui, e não o inverso. Vou usar a cor verde pântano. Só um pouquinho desse outro lado. Vou usar o pincel de número 4 e vou passar aqui, olha, porque eu vou fazer uma sombra aqui nessa parte de baixo, justamente para dividir aqui com a parte de cima. Puxando para baixo aqui. Vou aproveitar esse verde pântano aqui também. Com o preto ele vai realçar ainda mais esse verde pântano. E ele vai sobressair aqui, ó, o verde pântano, então fica mais forte. Então vem aqui com moderação. Aqui na parte de cima também, dessa forma, passo aqui. Procure ver se está certinho. Vou usar um pouquinho do branco. Já passo aqui e já vou usar só um pouquinho desse lado.
E aqui também, mas com uma quantidade bem pouquinha. Pode ver que eu tirei o excesso, justamente para que fique bem sutil, bem suave. Lavei o pincel, vou deixá-lo aqui reservado. E agora, com o pincel de número 10, eu esqueci de avisar, eu acho, pessoal. Usei aqui o de número 10 para fazer aqui as misturas das cores. Para essa parte de baixo não será diferente, pincel de número 10 ou de número 12. Pode ser um pincel maior, justamente para preencher aqui uma área maior. Então venho aqui com essa cor aquamarina. E vou seguir aqui também esse pedaço aqui. Você pode até realçar um pouco mais desse aquamarina. Aqui nessa partezinha superior. Apesar de que já se destaca bem, é porque conforme vai se misturando com o verde bandeira, elas se combinam bem. Então fiz aqui o preenchimento com o verde bandeira nas laterais. Movimentos circulares. Aqui eu já pego com um pouco mais de excesso, porém eu venho fazendo uma boa distribuição para não ficar excesso de tinta aqui, sem necessidade. Por exemplo, professor, não quero deixar que fique essa marcação. Você pode unir tudo e fica de uma forma bem tranquila de se fazer. Aqui com o branco. Vou unir aqui, ó, dessa forma. Aqui, olha, com um pouquinho desse aquamarina,
Venho limitando também com esse verde. Também com o pincel de número 10, venho aqui nas laterais com a cor verde pântano. Olha, vai ficando tudo bem distribuído. Daria perfeitamente se quisesse usar esse projeto com a finalidade de um tema de Santa Ceia, por exemplo. Com o preto aqui, vamos realçar esse verde pântano. Pode ver que eu avanço sobre esse verde pântano aqui, porém eu não vou cobri-lo completamente. E ficou assim. Agora, aqui nesse pequeno espaço, vamos misturar um pouco de verde bandeira com um pouquinho de branco. Só um pouquinho aqui. E volto com um pouquinho de preto para limitá-lo aqui também. Desta forma. Após secar a pintura, vou voltar aqui. Vou usar um pouquinho mais de preto aqui. Que será necessário para o acabamento depois. E assim que secar a pintura, essa parte aqui, volto fazendo os acabamentos para essa garrafa. Então agora vou fazer aqui as folhinhas. E mais antes, vou mostrar como ela está. Olha como está.
E para a primeira folha, ou melhor, para a combinação das folhas, vou usar aqui o verde pântano, branco, rústico, o verde grama, o verde folha e a cor camurça. Com um pouquinho de camurça, passo aqui nessa folhinha, vou deixar ela um pouco queimadinha. Bem pouquinho de rústico. Aqui na pontinha. Já para esta outra pontinha, vou usar o verde folha. A cor verde grama. Ao chegar aqui, movimentos circulares, eu estou usando o pincel de número 6 aqui. Aqui eu vou avançando com moderação e misturando. Vai se achegando esse verde junto a esse camurça. Aproveito aqui um pouco desse verde pântano. Limpei o pincel, venho aqui com o branco. Vou tirar o excesso aqui na bandejinha, pode ser um pratinho também. Vou esfumaçando aqui, olha, misturando. Deixando mais suave. Vou só realçar aqui esse verde pântano.
Um pouquinho aqui também, fazendo uma sombra. Um pouquinho de branco aqui. Com um pincel fininho, pode ser de número 0000, ou que você tiver. Venho aqui com um rústico. E vou só fazer aqui um contorno. Realçando mais esse queimadinho aqui da folha. Trazendo algumas manchinhas. Já aqui você pode vir com um pouquinho desse verde grama mesmo. Só limpar aqui que eu passei um pouquinho a mais. Verde pântano. E ficou dessa forma a primeira folhinha. Para a próxima folhinha, vou usar o pincel de número 4. Já essa eu vou deixar ela bem mais clarinha aqui, ó. Então vou usar esse verde folha. Bem presente. O verde grama. E só um pouquinho do verde pântano. Lavei o pincel. Um pouquinho de branco. Se sua tinta estiver muito firme, pode usar aí um pouquinho de água ou até mesmo o diluente, se você tiver. Bem pouquinho, porque eu quero o destaque desses verdes também. Para a próxima, eu vou fazer ela também mais clarinha, então vou aproveitar aqui
já preencher com o verde. Com esse verde folha, em vez de usar o pincel de número 4, eu vou substituí-lo pelo pincel de número 6. Agora a cor verde grama. Cor verde pântano. Com branco, tiro o excesso aqui em uma bandejinha. E vou aproveitar aqui já desse outro ladinho. Vem puxando aqui um pouquinho. De forma bem moderada também, olha. E venho misturando justamente para que fique mais certinho. Não vai ficar esbranquiçada, porque à medida que vai secando, vai ficando essa mistura. Então esse branco com esse verde, com a mistura desses verdes, vai gerar aí uma terceira cor. Olha, direcionando. Limpo o pincel aqui, ainda está com um pouquinho de tinta. Então aí eu vou só direcionando. E ficou assim. Vou usar o pincel também de número 0 para fazer alguns detalhes nessa folhinha. Com esse verde grama, venho aqui. Um pouquinho do verde pântano. Aqui, pessoal, se vocês quiserem, depois vocês podem complementar a vinha passando aqui por trás da garrafa, tá? Não tem problema. Vou contornar aqui com esse
verde grama, bem sutil, olha, bem discreto. Já aproveito essa pequenininha aqui também. Bem pouquinho. E depois eu vou fazer esses galinhos aqui da vinha quando eu fizer o sombreamento aqui do fundo, porque vai ficar mais tranquilo. Para fazer as uvas, vou usar as cores amarelo limão, sépia, verde grama, verde oliva, verde pistache, verde pântano e o branco. Vou fazer uvas verdes. Vou fazer cada uma individualmente, então. Aqui um pouquinho desse verde pistache. Vou trazer um tonzinho desse amarelo limão sobre esse verde pistache. Um pouquinho aqui desse verde grama. Vou fazer uma sombra aqui sobre esta uva, referente a essa garrafa aqui. Um pouco do sépia. Passei aqui um pouquinho, não tem problema não. Depois é só voltar com um pouquinho do verde pântano ou do preto e fazer a correção ali. Vou usar o branco diretamente aqui. Assim, de uma forma até moderada aqui sobre essa sombra. Vou usar aqui um pouquinho mais com o pincel de número 0. Venho tirando o excesso, só que sem zerar esse branco aqui. Próxima uva. Você pode fazer mais de uma sem problema. É só se atentar aos detalhes que você dará a elas. Vou usar aqui um pouco desse amarelo limão.
verde oliva. Agora vamos brincar com as cores, mesclando bem aqui. Sim, ó, também fazendo uma sombra aqui, referente a esse paninho que está aqui, já que a minha iluminação vem de frente. Um pouquinho desse sépia. Um pouquinho do branco. Estou usando o pincelzinho de número 0 só para me ter o controle melhor dos excessos. Então vou iluminá-las aqui. Já que a minha iluminação vem de frente, então para esta que está aqui eu vou usar esse verde bem pouquinho. Já aproveito aqui também uma quantidade menor. Um pouco desse verde oliva. Olha, movimentos circulares. Vou trazer também o verde grama. Com a cor sépia, vou realçar aqui essa sombra.
Vou usar o branco de forma moderada aqui também. Se quiser realçar um pouco mais a sombra, um pouquinho do verde pântano. Também de forma moderada. Agora para a próxima, verde pistache. Amarelo limão. Não fica de fato o amarelo limão. Eu venho aqui misturando e ele se mistura com as demais cores. Já aproveito e vou fazer mais uma aqui também. Porém, cada uma vamos trabalhando a sua individualidade aqui. Você pode brincar com as cores. Por exemplo, aqui, verde oliva. Na próxima, você pode dar um destaque maior com verde grama. Então, aqui eu vou fazer essa sombra, também referente a essa uvinha aqui. Aqui nessa parte de baixo, aqui também. Olha essa sombra aqui. Está bem sutil. Que eu vou usar um pouco desse verde grama. Vou trazer um pouco desse verde grama para esta base aqui, essa partezinha. Sépia para realçar aqui um pouquinho mais.
Agora com o branco, para essas que estão em mais destaque, já vem com uma quantidade um pouquinho maior. Com a sujeirinha que está no pincel, vou realçar aqui. Um pouquinho aqui. Até aqui, se você quiser, olha, pode fazer só para dar a divisão aqui. Um realce melhor. Vem com o pincel e vai tirar esse excesso. Vai fazer o corte aqui entre as uvas e vai deixar mais destacadas. E assim nós vamos fazendo as demais. Vou usar um pouquinho do verde pântano aqui. Então, sempre que achar a necessidade, pode ir ajustando um pouquinho. Pode fazer também mais de uma, não tem problema. É só você lembrar que para cada uma você vai trabalhar de uma maneira. Ou, se preferir, deixa todas iguais, não tem problema não. É uma pintura decorativa, então pode ficar todas iguais sim. Tem outros modelos de uvas aqui no canal. E com certeza vocês irão gostar. Tem mais difíceis, tem fáceis. Mais difíceis eu falo no sentido de mais detalhada, né? Uso de mais cores, porém tem mais simples também, de uma forma mais objetiva, assim, voltada realmente para quem está aprendendo, para os iniciantes.
o verde, oliva, só limpar aqui. Vou usar um pouco do verde grama, movimentos circulares. E aí você vem brincando com essas cores, com essa combinação de cores, movimentos circulares. Verde pistache com esse verde oliva para não ficar tão forte. Cor sépia. Venho aqui. Com o verde pântano, bem pouquinho. Só um pouquinho puxando aqui, ó. Lavei o pincel branco.
E olha, venho fazendo para cada uma, vamos trabalhando aí o seu detalhe. Quer, por exemplo, realçar um pouco mais essa sombra? Sépia. Então puxo aqui, ó, um pouquinho mais. Vou usar um pouco desse oliva. E você pode trabalhar os detalhes, enriquecer ainda mais aqui as suas uvas. Quiser usar, se quiser usar um pouquinho de branco, e se quiser, olha, com um pouquinho de branco, só para realçar os pontos de luz aqui. Bem suave, olha como que fica. E ficou assim as uvas. Se vocês quiserem, podem acrescentar mais detalhes também. Agora eu vou fazer aqui alguns detalhes para essa garrafa, para fazermos aqui a finalização dessa parte do projeto. Então vou usar aqui uma bandejinha, vou usar a cor cinza chumbo. Você pode usar o cinza também, porque eu não tenho cinza, o cinza normal aqui. Vou misturar com branco. O cinza também você precisa misturar com o branco, tá bom? Tiro aqui esse excesso. Eu quero que fique mais clarinho, porque exatamente agora eu vou empoeirar essa garrafa. Então você
pode vir assim, ó. Empoeirando ela dessa forma. Pode dar um pequeno espacinho e vem empoeirando tudo. Estou usando agora o pincel de número 4 e venho só esfumaçando porque eu não quero que fique as manchinhas. Então vou esfumaçar dessa forma. Vou até usar um pouco mais de branco para ficar mais clarinho. Um pincel aqui de número 6 também, porém esse está limpo. Você pode deixar pequenos vãos assim, só para ajustar mesmo. A tinta aqui, olha, estava muito firme na mistura, eu coloquei uma gotinha de água para melhorar a diluição dela aqui. Aqui, ó, nessa lateralzinha também. Vou usar aqui, olha, nessa parte. E aqui você pode ir realçando mais, se achar que está faltando. Você vem completando. Com o preto, vou reforçar aqui esses pontinhos de mancha.
Também tiro aqui o excesso. Desta forma, vou usar agora o branco e vou usar essa linha que nós fizemos aqui tinta diretamente. Aonde eu quero que fique com mais branco para iluminar melhor. Então, por isso que eu vou voltar aqui com um pouquinho. Pequenas quantidades. Só um pouquinho, sem muito excesso aqui. Esse é o pincel de número 6, porém vocês podem usar um pincel menor, tá bom? Não precisa necessariamente ser o de número 6. Só realçando um pouquinho aqui desse lado. E ficou assim, essa garrafa empoeirada. E até aqui o projeto ficou desta forma. As uvas. Para a próxima aula já vamos pintar aqui o pão, o paninho e fazer o fundo desta pintura também. Por outro ângulo também, assim ficou a garrafa. Com as uvas. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer.
Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.